Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui a resolução de uma questão que apareceu no vestibular UEL 2022. É uma questão que trabalha com a ideia de conjuntos numéricos, o que é o número primo, teoria de conjuntos, tá? A gente fala que é uma questão multitemática. Antes da gente ir para a leitura da nossa questão, eu pedi para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, também compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que vai prestar o vestibular da UEL. Pois assim você, além de ajudar a pessoa, também ajuda aqui a divulgar o meu trabalho e faz com que eu traga outros vídeos para vocês, tá? E também, se você quiser aí um curso específico de matemática, um curso de matemática básica, para você que está no ensino médio, que está prestando um concurso público, ou ainda um processo seletivo como o vestibular da UEL, ou a prova do Enem, aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado você encontra as informações necessárias para você entrar nesses cursos aí. Além disso, nós temos também aqui no canal apostilas voltadas para os vestibulares do Paraná e prova do Enem, que eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar você a realizar seu sonho da sua aprovação. Dados os recados, vamos lá para a leitura e logo após isso, obviamente, a nossa resolução. Vamos lá. Ó. Leia o texto a seguir. Em um mundo predominantemente masculino, mulheres foram sistematicamente impedidas de fazer parte do universo da pesquisa. Sem jamais ter perdido a esperança, o último dos predicados da caixa de Pandora, a matemática Sophie, lutava e sofria com tais preconceitos, chegando até mesmo a apresentar-se como um pseudônimo masculino. Sophie é conhecida por provar matematicamente que, se x, y, z e n são números inteiros positivos, tá? Então já vamos chamar atenção para isso aqui, ó. Quando ele fala que x, y, z e n são números inteiros positivos, significa que eles fazem parte lá do 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. E satisfazem as seguintes condições simultaneamente. X, y e z são diferentes de zero, aqui já está satisfeito, né? O MDC de 2 a 2, ó, x e y, y e z e x é igual a 1. O que significa o MDC? O máximo divisor comum, ou seja, um número consegue dividir 2 a 2 simultaneamente, eles são iguais a 1, significa que eles são primos entre si. Por exemplo, o número 3 e o 4, eles são números primos entre si, tá? Ah, mas o 4 não é primo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Significa que o máximo divisor comum entre o 3 e o 4, ou seja, um número que consegue lá, sendo um número inteiro positivo, dividir tanto o 3 quanto o 4 simultaneamente, é 1 e exclusivamente ele. Isso não acontece, por exemplo, com o 13 e com o 6. Por quê? Porque tanto o 3 quanto o 6, eles têm o 1 e o 3 simultaneamente. Então já não entra aqui, ok? Então tem que ser aqui primos entre si. Tópico 3 aqui. N é o número primo maior que 2. Então significa que o N tem que ser maior que 2. Então quer dizer que ele tem que ser o 3, o 5, o 7, tá? Lembra que eu pulei o 4 e o 6 porque o 4 e o 6 não são números primos, ele diz que tem que ser um número primo. Se n é um número primo maior que 2, o tópico 4 está ligado a ele. Ó. 2n mais 1 também é um número primo. Então, por exemplo, se eu pego o meu n valendo 2, não pode, porque ele tem que ser maior que 2. Se eu pego o meu n valendo 3, pode. Então, quando eu faço ó, 2 vezes n mais 1, ou seja, 2 vezes 3 mais 1 vai dar 6 mais 1, que dá 7. 7 é um número primo, então satisfaz a condição, ok? E 5. X vezes y vezes z não é um múltiplo de n. Então significa que tanto x quanto y quanto z não pode ser múltiplo de n. Então, por exemplo, novamente, se eu falo que o meu n é igual a 3, o x não pode ser 6. Por quê? Porque 6 é múltiplo de 3, tá? Essas são as condições que ele está dando aqui pra gente. Então, quando satisfaz simultaneamente, tá? Ou seja, todas essas condições, ele diz que o valor de x elevado a n mais y elevado a n é diferente de z elevado a n. Por outro lado, o que significa por outro lado? Se não satisfaz uma dessas condições, se esses valores não satisfazem simultaneamente as condições dadas, deve checar outro método, ou seja, na raça. Você vai fazer a continha e vai ver se é diferente ou se é igual. Com base no enunciado e nos conhecimentos matemáticos, atribua V como verdadeiro ou F como sendo falso as afirmativas a seguir. Ele dá 5 afirmativas e diz: assinale a alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta. Bom, nós temos aqui, senhoras e senhores, 5 afirmativas. A primeira
a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Se você já viu alguma outra resolução aqui minha no canal, eu falo para vocês o seguinte: é muito importante que você estude a banca. O que significa isso? Quando a gente fala em questões de verdadeiro e falso, que são 5 afirmativas, 1, 2, 3 e 4, que são questões que aparecem na UEL, não necessariamente você precisa fazer todas as afirmativas. E não necessariamente você precisa fazer na ordem. Aqui você vai ver que a gente vai fazer em ordem diferente e já vai encontrar a resposta correta. Na hora da prova, encontrar a resposta correta, vai embora, tá? Aqui a gente vai pegar e analisar todas porque nós estamos estudando a banca e avaliando o porquê que uma é verdadeira ou porquê que uma é falsa necessariamente, ok? Então vamos lá, afirmativa número 1. Ele está falando pra gente que isso aqui é igual. Para ver se é igual, é impossível nós fazermos na raça. Então o que a gente tem que fazer? Verificar os 5 tópicos, que leva muito tempo. Então a 1 por enquanto a gente não vai fazer. Agora 2, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Pô, essa aqui é de boa de fazer. Se a gente lembra lá do teorema de Pitágoras e lembra que tem triângulos chamados triângulos pitagóricos, já consigo falar que a verdadeira é direto. Agora, se eu não lembro, você faz na raça, ó. 3 quadrado mais 4 quadrado é igual ao quadrado aqui do 5. Então, 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado é 25. 9 mais 16 dá 25, então 25 é igual a 25, significa que isso aqui é verdadeiro. E se a 2 é verdadeira, olha só o que a gente pode fazer. Jogar fora a B e jogar fora a afirmativa E aqui. E aí a gente vai avaliar as outras, ó. Então já vi que essa daqui ela é verdadeira. Maravilha, então. Ó. Vamos colocar diferente para a gente não se confundir aqui, ó. Ela é verdadeira. Vamos avaliar a 3 aqui se dá para fazer, ó. 67 elevado à quinta mais 71 elevado à quinta. Pô, novamente, dá para fazer na raça? Impossível. Então, o que eu teria que avaliar aqui? Os tópicos. Quando eu vou avaliar os tópicos, leva muito tempo. Então, a gente vai deixar a 3, assim como a gente deixou a 1, e vamos avaliar a 4. Ó. O que ele diz na 4? Se esse conjunto aqui, n, é um número natural, tal que n é um número primo. Então, quem são os números primos aqui que são os naturais? Ó? O 2, o 3, o 5, o 7, o 13 e assim, o 11, o 13 e assim sucessivamente, tá? Então, esse é o conjunto que ele está falando aqui. Ele está falando que esse cara está contido aqui. Se n é um número primo, tal que 2n mais 1 é um número primo. Então, vamos avaliar, ó. Quem que é o primeiro número primo que a gente tem que é o natural? O 2. Vamos substituir aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 1 dá 5. Então, eu tenho 5 aqui. Aí, vamos pegar, ó. O n igual a 3, que é o próximo número primo, que é o número natural. Opa, perdão aqui, ó. Se n é um número natural, então, o primeiro número que a gente tem aqui é o número 1, tá? Não necessariamente é o número primo. Então, ó, se n é um número natural, 2 vezes 1 vai dar 2, substituindo aqui, mais 1 vai dar 3, ó. Perfeito. Agora, se n é o próximo natural, que é 2, ó. Agora sim. Quando eu substituo aqui, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, mais 1 dá 5. Se o próximo número n, que nesse caso é o meu 3, ó. 2 vezes 3, certo? Vai dar 6, mais 1 dá 7. E aí continua aqui infinitamente. Bom, essa afirmativa ela vai ser falsa. Por quê? Para que esse conjunto esteja contido nesse, todos os elementos têm que estar dentro desse cara. E perceba que o menor elemento que a gente tem desse conjunto seria o 3. E aqui a gente tem o menor elemento como sendo 2. Como o 2 não está contido nesse cara aqui, certo? Então quer dizer que o 2 não pertence, nesse caso, a esse elemento aqui. Então quer dizer que essa afirmativa ela é falsa, ok? Se a 4 é falsa, veja que entre as alternativas que a gente tem, ó, a única que vai sobrar é a alternativa de letra C. E aí você acabou a sua questão. Na hora da prova, você vai embora. Só que aqui você está estudando a banca. Então a gente vai avaliar aqui o porquê que necessariamente as outras afirmativas elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então vamos lá. A afirmativa 5 é mais fácil. N é um número primo, tal que... N pertence aos naturais, tal que N é um número primo. Então é o mesmo conjunto que a gente tinha lá, ó. Quem que é? O 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante, né? Acabei apagando aqui. Aí ele faz a interseção, n ser número primo, tal que 2n mais 1 também é número primo. Então, ó, quem que são esses elementos? A gente já fez as contas, né? Se o n vale 1, vai dar 3. Se o n vale 2, vai dar 5. E isso já prova que ele é diferente do conjunto vazio. Olha só, porque tanto o 3 aqui, tanto o 3, quanto o 5, quanto o 7, que também vai aparecer, são elementos incomuns.
Se eles têm elementos em comum, significa que a interseção é não vazia, logo é diferente do vazio, portanto, como a gente já encontrou, essa afirmativa ela é necessariamente verdadeira, ok? Agora a gente vai abrir espaço aqui para te explicar como que você vai avaliar a afirmativa número 1 e a 5. Olha só, nós vamos comparar com essa partezinha que está aqui, tá? Então a gente vai supor, ó, esse cara com essa partezinha. Quando a gente compara os dois, você está falando assim, ó, o seu n vale 11, o seu x ele vale 1, o seu y ele vale 23 e o seu z ele vale 24. E aí a gente vai tópico por tópico, ó. Vamos lá. Primeiro, x, y e z são diferentes de zero. São diferentes de zero, então o tópico 1 está sendo válido. Afirmativa número 2. A gente já sabe, novamente, que ela é falsa, tá? A gente está vendo como que ele trabalha em cima desses tópicos. O MDC, 2 a 2 entre eles é igual a 1. Para que seja 2 a 2 entre eles, eles têm que ser primos entre si, ó. Então, qual que é o máximo divisor comum entre 1 e 23? É o 1, porque o 1 é o único divisor entre ele, é o número 1, e 23 é primo, então é 1 e 23 só. Se eu avalio esses dois caras aqui, o único divisor entre eles também é 1. E se eu avalio esses dois caras aqui, o único divisor entre eles também é 1, ok? Então, nesse caso aqui, o 2 também está satisfeito aqui, ok? Agora, olha só. N é um número primo maior que 2. 11 é um número primo, perfeito. Ele é maior que 2, beleza, então satisfez aqui. Tópico 4. Quando a gente pegar aqui, ó, 2n mais 1, ele tem que ser um número primo. Então, a gente vai fazer 2 vezes 11 mais 1. 2 vezes 11 vai ser equivalente aqui a 22 mais 1 dá 23. 23 é o número primo, porque se a gente olha na tabuada, os valores próximos que nós temos dentro da tabuada seriam os valores de 21, ou o valor do 22, ou 24, tá? Então, 23 é primo, como eu tinha citado aqui para você. Então, satisfez o tópico 4. E, por fim, o produto entre esses caras, então, quando eu faço 1 vezes 23 vezes o valor do 24, ele não pode ser um múltiplo de n, que nesse caso é 11. Se a gente fosse avaliar a tabuada aqui, ó, é só você pensar 11, aí a tabuada desse cara seria 22, 33. Perceba que nenhum número aqui está dentro desses múltiplos, logo esse produto também não é múltiplo, então satisfaz essa condição. Se satisfaz os 5 tópicos, o que, que ele diz para você? Ó? Então esses valores eles são diferentes e aqui ele está falando que é igual. Por isso que necessariamente a afirmativa número 1 ela é falsa, tá? É confuso de avaliar. Se você não conseguiu entender algum tópico aqui, volta e avalia sozinho para você ter certeza que você entendeu isso aqui. Por quê? Agora, como a gente vai fazer a 3 é o mesmo esquema, tá bom? Vou até aproveitar aqui, ó, o que nós fizemos, ó. Vou deixar aqui a avaliação que a gente já fez em relação aos tópicos e também só vou completar aqui em relação aos nossos números, ó. Quando eu comparo essa partezinha que ele está lançando aqui pra gente com isso aqui, ó, nós temos lá que o nosso n ele vale 5, o nosso x ele vale 67, o nosso y ele vale 71 e o nosso z ele vale 79 aqui, ok? Vamos lá. Ó. X, y e z são diferentes de zero, perfeito, ó. 67, 71 e 79, obviamente é diferente de zero, não tem o que fazer, né? Não tem como provar isso aqui, é só variar. Tópico 2. O MDC entre x e y, nesse caso, 67, 71, 71 e 79 e 67 e 79 é igual a 1. Olha só. Uma das maneiras de você encontrar para ver se o número é primo ou não, você pode fazer uma tabelinha e ir jogando e tirando os múltiplos de 2, múltiplos de 3. Só que aqui é muito importante que você avalie a tabuada. Quando você pega a tabuada até o número 10, você não tem nenhum número. Quando você pega a tabuada do 11, do 13 aqui, tá? Você não tem nenhum número que é múltiplo desses caras, entendeu? Então, tanto 67 quanto 71 quanto 79, quando a gente for avaliar aqui e ficar procurando tirar lá, né, o mínimo múltiplo comum entre eles, a gente vai ver que não tem nenhum divisor comum, a não ser quem? A não ser o número 1. Então, por isso que nesse caso, o MDC entre eles, ele vale 1 aqui, ok? Agora, olha só. N é um número primo maior que 2. N é igual a 5, então número primo maior que 2, 5 é primo e é maior que 2. 4. 2n mais 1 é um número primo. Como o nosso n ele vale 5, quando eu fizer 2n mais 1, isso vai ficar 2 vezes 5 mais 1, dá 10 mais 1, que dá 11. 11 é o número primo, então o tópico 4 também está satisfeito. E por fim aqui, esse valor, né? X vezes y vezes z não é um múltiplo de n, então olha só.
67 vezes 71 vezes 79 não pode ser múltiplo de n. Como n ele vale 5, para esse resultado aqui ser um múltiplo de 5, ele pelo menos tinha que ter um cara terminado em 0 ou em 5. Basta pensar na tabuada do 5, ó. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, certo? Então vai ser 0, 5, 10 e assim por diante. Então, para que seja um múltiplo desse cara, pelo menos um deles tem que ser aqui um múltiplo de 5, o que não acontece. Portanto, essa afirmativa aqui, como ele satisfaz todos os tópicos, nós temos que esses valores satisfazem aqui. Como eles satisfazem, eles são diferentes. Por isso que a afirmativa ela é verdadeira, tá? O tópico 1 e o tópico 3, realmente eles são bem difíceis aqui, tá bom? Então, novamente, eu falo para vocês. Se você vacilou em algum momento aqui, volta um pouquinho o vídeo e assiste com calma, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender, ok? E se você gostou dessa resolução, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, também compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você conhece, que vai prestar o vestibular da UEL, pois assim você ajuda aí a pessoa e também ajuda a divulgar o canal. Se você também quiser aí curso específico de matemática básica, curso lá específica de conteúdos da matemática numa forma total para concurso público, para vestibulares aí que você vai prestar, prova do Enem, ensino médio, nós temos aqui na descrição um link de acesso e também no comentário fixado. Além disso, você também tem apostilas aí que você vai prestar os vestibulares do Paraná e prova do Enem. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Tchau, tchau para vocês, senhoras e senhores. Bons estudos e lembre-se sempre que a matemática esteja com você. Tchau, tchau.